Qual resultado leva o acupunturista a faturar 10 mil por mês? Qual resultado leva você a fazer 10K por mês só com a acupuntura? Seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Descomplicando a Acupuntura. Neste programa você aprende métodos práticos e efetivos que descomplicam a teoria da acupuntura, garantindo segurança e agilidade nos atendimentos. Eu sou Osíris, professor de acupuntura e acupunturista há mais de 15 anos, e hoje eu vou falar qual resultado então leva o acupunturista 10K a faturar 10 mil por mês, só com a acupuntura. Bom, você tem notado nas lives, nos meus vídeos, que eu tenho falado para vocês que para a gente fazer 10 mil por mês, a gente tem que entregar algum resultado importante e acima da média. Porque se a gente entregar o que todo mundo entrega, a nossa disputa vai ser por preço, ou porque eu estou num espaço mais fácil da pessoa chegar. Essa disputa de estar no lugar mais fácil para a pessoa chegar é até importante. Mas eu vou lembrar de uma história, quando eu era adolescente e eu fui me tratar de asma. Meu pai me levou num médico amigo dele, na minha cidade, e a gente tinha uma salinha de espera lá. Eu lembro que fui umas 4 vezes lá, por conta do tratamento, e me chamava a atenção que vinham pessoas de outras cidades, mas não cidades vizinhas da minha região, pessoas de outros estados, percebe? Então, isso é para a gente lembrar que nem sempre as pessoas vão porque é mais perto, tá? Mas é um detalhe importante. O que é que faria as pessoas saírem de seus estados e buscar ajuda com ele? O resultado. Então, para você que é um acupunturista 10K, você sabe que a gente precisa entregar algo de valor para as pessoas, para a vida das pessoas. Elas não vão pagar para a gente porque a gente é acupunturista, a gente põe agulha nelas e elas agora vão nos pagar por isso. Isso é uma ilusão, tá? Você sai do seu curso de acupuntura, da sua escola, com o seu certificado, vou montar o meu consultório e a coisa não acontece. Se você não sabe por que não acontece, o motivo é esse. E aí, se eu falo de resultado, o resultado que mais aproxima você dos 10K, ele vai se diferenciar da média pelo melhor resultado. Quanto melhor o resultado, melhor para você. Quanto mais rápido esse resultado acontece, melhor para você. Quanto mais tempo durar no paciente esse resultado, tudo isso vai ser melhor para você. Vai trazer mais valor para a sua ação, para o seu trabalho, tá? E isso é o resultado. Porém, o que é que dá respeito mesmo para a gente? O que traz a aura de autoridade para a gente? O que faz as pessoas nos respeitarem? É quando a gente domina o tempo dos acontecimentos com os quais nós teremos que lidar. Nós entendemos o que acontece com o paciente. Nós podemos falar, você tem isso, eu vou ter que tratar assim e vai demorar mais ou menos esse tempo para isso acontecer. Isso modifica o julgamento que a pessoa tem por você, o valor que ela vai atribuir a você. E isso vai aparecer quando o seu diagnóstico e o seu resultado expressam isso. No fundo foi isso que eu falei, né? Você tem isso, diagnóstico. Eu vou ter que tratar isso e vai acontecer tal coisa em tanto tempo. Chegou nesse tempo, tem que ter acontecido, tá? Mas a gente vê que no início os acupunturistas têm aquele discurso assim: eu não tenho
pacientes, eu não consigo ter pacientes. Eles não esperam, porque a gente sabe que o resultado leva um tempo para acontecer. Olha, gente, essa é uma frase que está até correta, mas a gente deve tomar cuidado. Frase correta não significa que nós estamos certos. Um professor de filosofia, no meu ensino médio, na época não era ensino médio, na época a gente chamava de colegial. E aí eu lembro de um professor que falava pra gente assim: o que é verde tem cloroquila. Desculpa, a mistura. O que é verde tem clorofila e, portanto, produz oxigênio. O papagaio é verde, portanto, isso ele usava para ensinar para a gente o que era sofisma. Sofisma é um raciocínio aparentemente lógico que desemboca numa dedução por similaridade. Clorofila fica verde, verde produz oxigênio. O papagaio é verde, similaridade. Pela sua aparente lógica, sugere que está correto, até que você dê a primeira cheirada no papagaio. Então, a gente vai levar uma bicada. Nós, acupunturistas, precisamos estar longe disso, longe de sofisma. O nosso raciocínio ele tem que ter uma base que nos conduza a resultados concretos, não a jogo de ideias. Principalmente se queremos nos tornar um acupunturista 10K, ou seja, aquele acupunturista que faz R$10.000 por mês só com acupuntura. Esse engano, esse raciocínio enganoso, se a gente se basear nisso, se a gente estiver com os pés nisso, a gente não vai ter resultados para entregar. No máximo, a gente vai ser um vendedor de conversa. Só que, um vendedor de conversa, os pacientes não ficam e nem nos indicam. Olha, o resultado leva um tempo para acontecer. Isso precisa ser melhor entendido. A gente tem que sair desse genérico. Tudo lógico que tem um tempo, mas não é assim. Isso não quer dizer nada. E aí nós temos que nos aproximar da realidade da acupuntura. E um acupunturista experiente sabe o tempo médio que leva o tratamento dele para cada doença. Então, um acupunturista 10K, aquele que quer fazer 10.000 por mês, acupuntura, precisa saber os tempos dos resultados, ou seja, o tempo de tratamento que leva aos resultados, tá? E aí você vai começar a raciocinar com pelo menos 3 coisas. Que algumas coisas são imediatas, ou seja, em alguns casos, você trata, tira a agulha, o paciente já, puf, nossa, que mágica, melhorei. Algumas outras coisas, o paciente não se dá conta de que houve melhora. Não faz a menor ideia. E algumas coisas serão construídas ao longo de um processo. Então, hoje, nós vamos falar dessas 3 coisas, que elas são chaves para você mudar o seu patamar como acupunturista e estar na posição de um acupunturista que faz 10.000 por mês só com acupuntura. Algumas coisas são quase imediatas. Eu vejo colegas sofrendo com alguns sintomas e para livrarem, vamos voltar, eu vejo colegas sofrendo ao tentar lidar com alguns sintomas. E para driblar essa dificuldade, eles importam métodos de outras áreas. Então fica aquela conversinha assim, de 0 a 10, quanto sua dor estava? E agora, de 0 a 10, quanto ela ficou? Eu tenho um companheiro aqui, a gente vai ter que suportar ele por enquanto. Mas entende? Essa medida
de 0 a 10, ela não é da acupuntura, ela é trazida de outra área. Não vou discutir a outra área, vou falar aqui de nós, acupunturistas. E o problema é que é uma avaliação focada na dor, que limita demais aquilo que realmente você pode fazer e os resultados que você vai obter. Tá? Na acupuntura, eu prefiro e eu ensino os alunos que estejam atentos a outra coisa, ao brilho nos olhos. Pô, mas isso é muito etérico. Gente, a melhora que o paciente tiver tem que vir acompanhada de esperança. Essa está expressa no brilho dos olhos do paciente. Nem sempre você melhora tudo, mas essa melhora percebida, ela não é a única coisa que nos interessa. Quando você sai disso, você abre espaço para que comece a vir o brilho nos olhos no final do atendimento. Eu vou explicar melhor. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava tratando uma dor na coluna de uma paciente. Uma senhora. Vocês conseguem ver aqui, ó. Ela tinha uma dor aqui, ela falava assim, bem no meio da coluna. Ela falava, dói aqui, ó, minha mão. Dói. E investiguei e tal, e tratei. E aí eu perguntei para ela, aonde dói? Agora. Ela falou, tá doendo, dói. Então, por favor, põe a mão aonde dói. E aí ela pôs a mão nessa região aqui, ó. A região era do quadrado lombar. Para quem trata, é muito importante isso, tá? Ela primeiro tinha indicado o centro das costas, depois ela indicou a região do quadrado lombar. O que isso significa? É que essa dor aqui, ó, no centro, tinha melhorado. Eu tinha tratado corretamente e melhorou. Não sentia mais. Ela sentia aqui. Aí junta a informação que eu recebi de como surgiu aquela dor, o histórico, tá? E eu juntei também com a minha investigação de palpação dessa região. Aquilo tudo combinava com o músculo lesionado. Tinha um ponto específico que doía. Ela foi fazer um movimento, depois daquele movimento começou a doer. E aí muda a minha conversa com ela. E eu falei, olha, você teve um problema que provavelmente quando fez aquele movimento machucou a coluna, mas também machucou aqui na lateral. Que é natural, porque o movimento da coluna estava prejudicado, isso pode dar uma sobrecarga ou uma dificuldade de movimentação para o músculo e ele acaba se machucando. Isso significa o quê? A primeira dor a gente melhorou. Essa daqui, ela vai melhorar, mas não vai ser rápido. Nós vamos precisar de mais sessões. Por quê? Você machucou o músculo. Se machucou o músculo, o tempo de melhora dessa dor é o tempo de recuperação do tecido muscular. Com a acupuntura a gente consegue acelerar isso. Foram mais 3 sessões e ela zerou. Agora imagina se eu ficasse naquela. Onde está doendo? Aqui eu trato. De 0 a 10, quanto melhorou? Gente, eu estava fazendo continha até hoje. De 0 a 10, de 7 a 9, sabe? Eu ia ficar procurando alguma coisa para ajudar. Por quê, gente? Porque eu não... Essa ideia de ficar perguntando, eu estou atento só à dor. E eu perco a noção do quadro como um todo. Gente, essa matemática, essa continha, essas notinhas, elas não dão conta das dinâmicas das patologias. Ela é uma visão muito superficial. Esse acupunturista que está atento a isso, ele não faz 10k por mês.
Eu preciso entender o quadro de maneira completa e buscar a evolução que está acontecendo. Isso só foi possível porque eu não me preocupei em tratar a dor. Eu fiz uma investigação diagnóstica. Antes de tratar, depois que eu tratei, que eu investiguei por que não tinha melhorado e depois que eu continuei tratando. Eu sou acupunturista de agulha, não de calculadora. Então, a hora que você se abre e se propõe a uma investigação mais completa e minuciosa do caso, você muda o patamar como acupunturista e muda a capacidade de entregar um resultado acima da média dos seus colegas. Mas também tem o caso daquela... Algumas coisas o paciente não se dá conta. Esse, para mim, é o caso mais importante, porque eu vejo que muitos acupunturistas, não se dão conta disso. Eles passam batido por essa questão. Isso significa que, às vezes, o paciente não se dá conta que tem um problema, ou se ele percebe, ele não faz ideia do estado que aquilo está e nem vai perceber a evolução que aquilo vai ter. E aí, o que eu faço? Se o paciente não reclama, eu não cuido. Esse raciocínio para mim não faz sentido. É como se eu fosse um médico, o médico falasse, acho umas células cancerosas ali, mas você não reclamou, então a gente não vai tratar. Quem sabe se aquelas situações que o paciente está manifestando interessam para o tratamento dele ou não, sou eu. Quem vai ter que avaliar isso sou eu. Eu sou o técnico. Eu sei o que pode estar envolvido com a doença dele. Ele não. E aí, se aquilo estiver relacionado com o problema dele e for crucial para eu tratar, percebe o furo na água, que é não olhar o quadro como um todo? Essa história, ele não reclamou, eu não trato, não está na queixa. Eu vou dar um exemplo também. Um paciente chegou reclamando de dor nos ombros, tensão nos ombros, não é dor, tensão nos ombros, tá? Nessa região, trapézio. O problema estava esclarecido. Tensão, deve ser estresse, porque lá no meu curso falou que era estresse. Pronto. Vou acalmar o Shen, botar um Yin-Tang, botar o triângulo das bermudas, né? Aqueles pontinhos aqui, ó. Lembra? Aí, tá resolvido? Eu sou um acupunturista que quero ganhar 10 mil por mês, só com acupuntura. Vou ficar num trabalho raso desse? Então vamos investigar essa tensão. E a hora que eu peguei o caso e comecei a investigar, eu percebi já de saída, os ombros estão girados, ó. Apalpando, tinha nódulos no trapézio. E mais, a cervical estava retificada. Aí, vamos continuar. Por favor, move o pescoço para mim. Tá normal. O paciente, ele não percebia que a amplitude de giro estava diferente de um lado para o outro. Ele também não sente o incômodo na cervical que eu via. Embora, quando eu apalpava alguns pontos de diagnóstico, a sensibilidade era diferente. Uma região doía mais outra doía mais outro ponto. E mais, ao mover a cabeça para os lados, era um pouco incômodo. Mas isso aí não está me atrapalhando não, o problema é essa tensão aqui. Bom, para você ter uma ideia, se eu só me preocupasse em tratar a tensão nos ombros. Gente, tem vértebra retificada, tem nódulo. Estou percebendo aqui que os pontos já manifestam
sintomas diferentes, são pontos sintomáticos. A hora que eu olhei isso, eu sei que aqui faz parte da coluna, então eu comecei a olhar a coluna toda. E eu pedi para a pessoa, abaixa para mim, abaixa, dobra aqui até o chão. Não, mãe, tá normal, tá normal. Bom, eu gravei no celular essa primeira flexão e aquele movimento de pescoço. Aí sim, depois de fazer toda essa investigação, eu fui começar o tratamento. Mas ele mal tinha dor, o que eu ia fazer? Ficar na sua tensão no ombro, de 0 a 10 quanto é? E agora, depois do tratamento, de 0 a 10, quanto está a sua tensão? Você relaxou? Gente, nós somos profissionais que dominamos uma área profunda, com muita informação. Isso a gente precisa trazer para o nosso bojo na hora de atender. Então, ao terminar de tratar, eu perguntei sim, está mais leve? Aí eu pedi para ele mover a cabeça para os lados. E gravei no celular. Move a cabeça em direção aos ombros. Gravei no celular. Tá? Eu também pedi para ele abaixa. E gravei. Aí a conversa mudou. Aí nós fomos falar de outra coisa. Por quê? Você relaxou? Não, eu relaxei. A hora que eu mostrei os vídeos para ele, ele assustou. Disse, nossa, como mudou. Olha só. Tá mais solto. Gente, aí eu pude explicar para ele. Falei, olha, você está aqui com as vértebras um pouco fora de lugar, ela perde a curvatura, isso tudo está travando seus movimentos aqui, ou causam essa tensão, ou aumentam essa tensão, e vão dificultar que a gente supere essa tensão. E agora, com isso, você ganhando essa liberdade de movimento, a gente vai num crescente liberando cada vez mais. E foi interessante que a pessoa chegou até mover os braços e ela falou assim, nossa, o movimento dos meus braços estão melhores, olha, eu estou conseguindo mover mais. E ela não fazia ideia disso. Algumas coisas as pessoas não fazem ideia. Não fazem a menor ideia. E ela pôde conferir isso porque eu gravei o início e o final. E aí a sensação dela, que era só aqui, ela começou a perceber que ela se expandia para o movimento de braço. E lembra que eu falei para ela baixar, fazer uma flexão até o chão? Ela chegou com a ponta dos dedos até o peito do pé. Depois do tratamento, ela chegou a pôr a palma da mão no chão. Que na hora que ela pôs a palma da mão, eu falei, normal, tá igual. E a hora que eu mostrei para ela no celular, ela assustou. Falou assim, nossa, eu abaixei tanto assim. Mas ela não estava sentindo, ela não imaginava que aquilo era um problema que ela tinha. E ela falou assim, mas o que tem a ver a lombar com a cervical? E aí toca eu explicar como é que funciona a coluna do corpo, a coluna vertebral. Então, gente, o que essa pessoa teve de ganhos? Ela teve vários ganhos que ela não imaginava. E ela não imaginava quantos eram importantes para melhorar daquilo que ela reclamava. Então isso me ajudou a mostrar para ela que o tratamento tinha um caminho e que ficava explícito pelo aumento progressivo dos movimentos que ela teve e a altura dos ombros. E isso dava ideia de quanto ela poderia melhorar. E eu não precisei perguntar muito sobre se melhorou ou não. Eu mostrei para ela. Tá aqui, ó, dá uma olhada nesse vídeo. Então, mais do que ser tratada, ela aprendeu comigo, tanto sobre parte de ombro, de movimento e tal, como sobre o corpo dela.
E isso deu uma esperança. Poxa, eu posso chegar nessa situação? Sim, por quê? Porque nessa situação você dificilmente vai travar de novo. Só vai travar de novo se acontecer isso. Então, antes ela não sentia nada, de repente os braços se movimentavam, a mão chegava todinha até o chão e a tensão tinha melhorado. Então, a hora que eu mostrei isso, eu mostrei o meu conhecimento sobre o problema dela e isso se confirmava com os resultados que ela via, porque ela se deixasse só pelo que ela sentia, ela não ia citar. Então, aconteceram 3 coisas. Ela melhorou do que ela reclamou, ela melhorou em problemas que ela não imaginava e ela conheceu o que aqueles problemas tinham com o problema do qual ela reclamou e o quanto ela poderia almejar de melhora se ela se empenhasse. Agora me diz, você acha que isso faz o paciente aderir ao tratamento? Ou ele vai reclamar, você vai ficar reclamando que os pacientes não esperam a acupuntura fazer efeito? Veja que o que mudou foi a minha conduta terapêutica. Percebe? É isso que vai tirar você desse atoleiro de achar que os pacientes não esperam a acupuntura para fazer efeito. Ou você não está tendo efeito, ou não está sabendo mostrar. Ou não soube procurar a coisa certa. E para procurar a coisa certa, você precisa saber tratar a coisa certa. Então, o que você precisa lembrar e trazer para o seu cotidiano de consultório é quais problemas que eu vejo e que eu tenho para apresentar para o paciente. E quais efeitos que eu vou apresentar para ele quando eu trato isso. Você colheu os registros antes e depois? Hoje, gente, hoje tem celular, não é difícil. Eu gravo os vídeos no próprio WhatsApp da pessoa, porque está lá para ela olhar, a hora que ela quiser. Olha só o que ele fez. Lembra que eu palpei pontos de diagnóstico para investigar o que acontecia? Pois é, no final da consulta eu palpo de novo. Olha, não está doendo mais? Isso também é um resultado. Isso para ela também começa a mostrar o quanto eu estava certo, o quanto eu acertei no tratamento. Então, você precisa estar atento naquilo que é resultado e que precisa aparecer para o seu paciente. E precisa deixar isso claro. Isso tem que isso tem que ser apresentado para ele no começo e no final do tratamento. E não você ficar esperando pela paciência e entendimento do paciente, que a acupuntura leva tempo. É a gente que tem que mudar. É o nosso processo, o nosso jeito de atender que tem que mudar. Mas nós vamos ter situações como aquelas em que algumas coisas serão construídas num processo. Isso vão ser aquelas doenças mais complicadas de tratar, que levam um tempo, né? Você não vai ter grandes resultados. Isso também acontece. Mas mesmo assim, nós não vamos cair nessa situação. Você tem que ter paciência, porque a acupuntura leva um tempo para apresentar resultados. Olha, gente, o paciente, numa situação mais complicada, ele não vai apresentar melhoras. Na verdade é o seguinte, ele não vai enxergar melhoras, porque ele vai apresentar sim. E isso, você, acupunturista, que consegue perceber, acompanhando pequenos detalhes ou sinais. São os detalhes que indicam melhora, os sinais que indicam melhoras. Como assim sinais? Nós, quando pegamos os sintomas de uma pessoa,
nós sabemos que esse sintoma ele está junto com outros. E isso são as síndromes. Então, essas síndromes, elas também têm a sua manifestação em sinais. O que são sinais? Pulso e língua, por exemplo, um inchaço, uma cor. E às vezes, aquele quadro grave do paciente aparentemente não teve melhora, mas já começou a aparecer pequenos sinais. E é isso que nós precisamos estar atentos. E é isso que a gente vai apresentar para o paciente, para ele se enxergar num caminho. Tá? Ele está percorrendo um caminho de melhora. Para isso, você tem que avaliar sempre o conjunto. Pegou um sintoma, tem que entender aquilo. Tem que entender aonde aquilo está inserido dentro de uma síndrome, enxergar os sinais de manifestação. E aí nós vamos estar atentos como é que está isso no começo e como é que está isso no final do atendimento. Se a pessoa estava sem pulso, talvez no final você já conseguiu recuperar o pulso, fazer ele aparecer. Isso é um indício importante para apresentar para o paciente, porque é indício de melhora. Tá? Talvez uma alteração na língua, ela estava muito pálida, voltou a ter cor, estava curvada, começou a ficar no seu curso normal. Alguns pontos que estavam doloridos já não estão mais. Pequenos detalhes desincharam. Então são os pequenos indícios de melhora que a gente precisa estar pontuando para o paciente, antes e depois, porque nós somos companheiros dele nesse trajeto de melhora. Nós estamos percorrendo um caminho junto com ele de melhora, e nós é que vamos sinalizando o caminho, se ele está correto ou não, porque durante cada sessão nós vamos comparar com a sessão passada, ver o que avançou e o que teve retrocesso. Nós vamos pontuar isso para ele, até porque quando tem retrocesso, isso pode deixar claro para ele que alguma coisa que faltou fazer é importante fazer, muitas vezes da parte dele. Tá? Isso nós vamos ajustando a cada sessão, porque isso já é resultado. E aí, a hora que você mostra esse conhecimento e aponta esse caminhar para ele, isso gera confiança e engajamento. Aí sim, a pessoa vai estar com você e você vai estar com ela, levando ela até a melhora dela. Então, o que é importante que fique para a gente os pacientes não esperam, porque o resultado leva tempo para acontecer. Essa situação tem a ver com a sua abordagem terapêutica, a sua postura como terapêutica. E é isso que você precisa mudar. É isso que vai abrir chance de você ser um profissional respeitado e desejado pelo seu paciente. Tá? Isso só vai mudar quando você conhece bem o problema que você trata. Portanto, cuidado com essa coisa de ficar aprendendo a tratar tudo quanto é doença. Se dedica a uma coisa para fazer bem feito e poder dar esse retorno para o seu paciente. E aí, o que você vai precisar mudar na sua conduta terapêutica? Saber investigar o que acontece com o paciente. Chegou com uma reclamação, eu tenho que saber investigar e entender como aquilo se enquadra no conjunto do problema dele. Lembra? Dor aqui no trapézio. Dor não, tensão do trapézio. Com o que eu tenho que lidar?
dor na coluna, com o que eu tenho que lidar? Com a relação de trapézio, às vezes com lombar, às vezes eu estar escancarado na minha frente. Só faltava eu dar a devida atenção, mas eu só dou atenção quando eu conheço, quando eu entendo esse problema. Quando eu estudei com alguém que me ensinou corretamente. E aí, você precisa, quando você domina tudo isso, você precisa apresentar esse conjunto para ele, mas de uma forma que ele entenda. E você precisa mostrar como ele chegou e como ele ficou. Veja que algumas coisas o paciente só percebeu porque eu fiz a palpação. E eu pontuei para ele, tá doendo aqui, né? Depois eu voltava lá, não tá doendo mais. Percebe? Isso a cada sessão eu vou fazer, principalmente quando ele chega eu vou comparar com a última sessão. Mas agora que eu vou começar outra, eu vou pontuar como ele chegou, trato e observo como ele ficou. E eu tenho que entender a doença a ponto de mostrar o porquê da melhora. Lembra que eu falei do sofisma, que é aquele raciocínio errado? Aqui não, é o raciocínio da construção teórica. O teu problema é esse, se eu fizer isso, vai acontecer isso. E isso a pessoa tem que ter vivido e experimentado. Puxa, ele falou, é verdade. Ele sabe do que ele está falando. Porque a hora que ele tem essa ideia de que você sabe do que ele está falando e você fala para ele, olha, nós podemos melhorar você até aqui. Para isso nós vamos ter que fazer isso e vamos observando o quanto isso está crescendo, o quanto isso está melhorando. Isso gera confiança. Se você domina o tempo médio que ele levará para chegar naquele resultado, e isso realmente acontece, olha a sua credibilidade, vai lá no alto. E não é paciência que você vai pedir para ele. Não vai precisar disso. Você não vai ter... Acaba essa sua reclamação na vida. O seu conhecimento vira esperança para ele. Poxa, se ele falou e ele fez isso até agora e conseguiu, e essa esperança vai vir no brilho dos olhos, mesmo que a melhora está sendo de degrauzinho, tijolinho por tijolinho, mesmo que seja parcial. Então, para você que quer ser um acupunturista 10K, ou seja, um acupunturista que faz 10 mil por mês só com acupuntura, você precisa saber dos tempos, dos resultados, dos tratamentos para chegar nos resultados que são possíveis, mas tem que ser melhor que dos outros. E para isso, a sua postura é saber lidar com aqueles resultados que são imediatos. Tá? E para ser imediato, muitas vezes, você tem que entender melhor do problema. Sai dessa visãozinha de dor, eu trato dor. Que dor que você quer tratar? De 0 a 10, quanto? Mas eu não vou tratar a dor. Gente, o cara prendeu o dedão na porta. Se você abrir a porta e tirar o dedão dele, ele vai sarar mais rápido do que se ficar pondo a agulha e deixando o dedão dele na porta preso. Então, para você lidar com as coisas num tempo mais rápido, o entendimento mais preciso e mais profundo do que está acontecendo com o paciente é importante. Busque esse conhecimento. Algumas coisas o paciente não se dá conta e não significa que não seja importante tratar. E isso você tem que buscar, enxergar, anotar e pontuar para o seu paciente. Registra, mostra o antes e mostra o depois, nos dois casos, naquilo que é imediato e naquilo que simplesmente ele nem falou. Mas não estava doendo, não interessa. Olha aqui, porque eu tratei o que não estava doendo e você melhorou. E algumas coisas
serão construídas no processo. A melhora será com a construção de tijolinho por tijolinho. Isso não significa pedir paciência para o paciente. Isso é ser companheiro dele e mostrar aquilo que só você tem capacidade de enxergar, mas tornar inteligível para ele. Olha só, os seus pontos que estavam doendo aqui já não dói mais. Olha só, já está desinchada a barriga. Olha só, olha como estava o teu pulso, eu estou começando a sentir. Olha a sua língua, ela voltou para o lugar. Isso demonstra a sua capacidade de lidar com o paciente, e isso é chave para estabelecer a esperança no paciente. A esperança que acontece por estar com você. Então, essa preocupação de que o paciente tem que ter paciência, porque a acupuntura demora um tempo, esquece. Tem tempos diferentes e é isso que você tem que dominar. É isso que torna você um acupunturista de R$10.000 por mês. Agora eu deixo para você esse vídeo como exemplo da diferença entre a queixa e a investigação diagnóstica. Dá uma olhada. Então, hoje a minha lesão é no tendão. Eu tô com uma lesão que já tem um mês, mais ou menos, fiz a fisioterapia, tomei um anti-inflamatório, mas ainda sinto dor em certos movimentos. Torção. Assim dói. Tá doendo agora? Dói aonde? Aí, tá. Põe pra trás a mão pra gente ver de novo. Aí dói aonde? Tá. Já não é onde ela mostrou. Uma coisa é onde ela sente, outra coisa é a lesão e a outra coisa é onde a gente trata. Põe a mão pra trás. Até meu ombro parece que agora parece que ele soltou.